Pessoal, então, a gente tem três tipos de propagação de calor. A gente tem condução, a gente tem convecção e a gente tem irradiação. A condução, tem que lembrar que ela precisa de um meio para se propagar. Ela é uma característica dos sólidos. A convecção é uma característica dos fluidos, ou seja, líquido e gás. E ela precisa de um meio para se propagar também. E a irradiação, ela é uma onda eletromagnética, então ela não precisa de meio para se propagar. Então, o fluxo de calor, assim como a potência, ela é a quantidade de calor dividida pelo tempo, pela variação do tempo. Então, ela pode ser joules por segundo ou watts. Aí a gente tem a lei de Fourier, que relaciona a quantidade de calor com uma constante que depende do material, vezes a área, vezes a variação da temperatura, vezes a variação do tempo, dividido pela espessura do material. Se a gente colocar uma quantidade de calor aqui, a gente acha que o fluxo de calor é igual a constante, vezes a área, vezes a variação da temperatura sobre a espessura. Isso daqui serve mais para a gente comparar materiais que têm variáveis parecidas do que a gente utilizar para contas mesmo. Vocês vão ver que tem poucos exercícios que calculam alguma coisa relacionada a isso. É mais para a gente usar como apoio teórico. Agora na convecção, o que a gente tem? O ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. É por isso que quando a gente olha para um refrigerador ou um ar-condicionado, ele está no alto. Por quê? Aí ele só vai resfriar o ar quente que subiu, ele não precisa resfriar o ar frio. E o que acontece com os aquecedores? Ele só vai esquentar o ar frio que desceu, ele não precisa esquentar todo o ar. Aí a gente tem uma eficiência energética. As brisas, que é o que a gente sente quando a gente vai para a praia, ela acontece pela diferença de capacidade térmica entre a areia e a água. Como a areia ela aquece mais rápido do que a água, durante o dia o ar quente da areia ela sobe e o ar frio do mar ele desce. Então a gente tem uma corrente de ar vindo do mar em direção à praia. À noite a areia está fria, a água está quente. Então o ar quente da água ele vai subir e o ar frio da areia ele vai descer. Então a gente tem uma corrente vindo da areia em direção ao mar. Por isso que acontecem as brisas marítimas. E a gente tem o fenômeno de inversão térmica. Isso daqui geralmente acontece no inverno. O que acontece? A gente tem uma convecção, só que o ar frio ele estaciona em cima do ar quente. O grande problema disso é quando a gente tem poluição. Porque como o ar está estacionado, ele não flui, a poluição fica parada em cima da cidade. E como a poluição é um ar mais escuro, ele acaba aquecendo aquele lugar. Porque dependendo da cor, a gente tem mais absorção ou mais irradiação de calor. Então, como o ar poluído ele é mais escuro, ele acaba aquecendo a região. Então, a parte de irradiação que acontece geralmente quando o Sol aquece a Terra. Como a gente não tem um meio de propagação no espaço, o Sol acaba aquecendo o planeta por ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio para se propagar. Então a gente acabou desenvolvendo, por exemplo, uma garrafa térmica, que ela bloqueia os três tipos de propagação de calor. Pelo vácuo, a gente bloqueia a condução, ou seja, não tem contato entre as paredes. Pelo espelho, a gente bloqueia a irradiação, ou seja, não tem ele reflete as ondas eletromagnéticas. E pela vedação a gente bloqueia a convecção, não tem troca de ar com o meio externo. Uma das últimas coisas é o efeito estufa. O efeito estufa é o que? Os gases da nossa atmosfera, eles bloqueiam e refletem calor de volta para o espaço. Então, quanto mais concentração disso daqui na atmosfera, mais a gente aquece o planeta. Por isso que a poluição é um problema, porque a gente aumenta a concentração de CO2, então a gente aumenta a concentração de gases na atmosfera que retém calor, então a gente aumenta a temperatura do planeta. Só que isso daqui não é de tudo maléfico, porque se a gente não tivesse efeito estufa, o planeta ia ser 35 graus mais frio do que é hoje. E isso daí explica também porque que na montanha
é mais frio do que aqui embaixo. Por quê? O que acontece? A gente tem uma camada de ar menor, então a gente tem uma retenção menor de calor. Porque se a gente olhar na montanha, a camada de ar é menor. Aqui embaixo a camada de ar é maior. Então a retenção de calor lá é menor do que aqui embaixo. Então por isso acaba sendo mais frio em cima da montanha do que na parte de baixo. Tudo bem?